Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou eu mesmo. Não temam. Ok. Antigamente eu tinha um bigodão assim, aí quando eu fiz 45 anos, minha esposa disse, ou eu ou o bigode. E aí ficava chato, eu preferi o bigode, então eu preferi ficar com ela. E nessas férias ela me deu licença, temporária, né, amor? Ela disse mais ou menos, para descansar a pele um pouco. Muito bom estar com os irmãos, muito bom poder retornar desse período das férias e poder ver novamente a igreja, estar com cada um, ouvir os louvores, participarmos juntos desses momentos tão preciosos que Deus nos dá. Eu tenho certeza, irmãos, que o ano de 2017 será um ano intenso, um ano cheio de desafios, como na realidade tem sido nos anos anteriores, os irmãos sabem disso. Cada ano que Deus tem me dado à frente do ministério desta igreja, tem sido anos de grandes desafios, caracteristicamente desafios maiores do que nós. E é bom que seja assim, porque quando os desafios são maiores do que nós, isso nos dá medo, mas nos conserva sempre muito dependentes do nosso Deus, cientes de que nós não podemos fazer as coisas apenas pela nossa própria força, nada além do que podemos, mas se nós estivermos fincados na graça do Senhor, Ele vai nos levar por caminhos que nós não imaginamos e fazer coisas na nossa vida que são mais incríveis do que qualquer mente possa imaginar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Durante esse tempo das férias, eu refleti bastante sobre o ano de 2016 que passou, e no final de 2016 eu vi uma entrevista do ex-ministro Teori Zavascki, quando ele estava saindo de férias e alguns repórteres o abordaram dizendo, como é que o senhor vai sair de férias nesse momento em que tudo está pegando fogo? E ele, com a calma que tinha, a característica dele, disse, eu preciso descansar, eu preciso das férias, e as coisas estão organizadas de tal maneira que a minha saída temporária, não é? A minha saída temporária não vai atrapalhar todo o processo, tudo o que está acontecendo. E ele encerrou aquela entrevista dizendo assim, porque 2016 foi um ano muito difícil, um ano muito difícil. Quem viu isso aqui? Vários aí viram, né? E eu, no momento que eu vi aquilo, me deu aquele sentimento no coração assim, poxa, é verdade, 2016 foi um ano difícil, foi um ano de muito trabalho, um ano tão intenso, que no final de 2016, eu estava completamente vencido por uma exaustão que eu ainda não havia experimentado na minha vida. Foi uma experiência nova para mim. A mente não raciocinava mais, um cansaço geral, um estado de irritabilidade, o corpo dando sinais de estresse, de que o limite havia sido ultrapassado, não é? Então, saímos de férias e Deus sabe de fato, irmãos, que nós queremos dar o melhor de nós. Deus sabe que eu estou pronto a dar a Ele os melhores anos da minha vida. Mas ao mesmo tempo, é necessário parar, convalescer um pouco, porque o Salmo 115, verso 17, diz que os mortos não louvam ao Senhor, não é? Então não adianta chegar num ponto de exaustão, que a gente não consegue mais caminhar, chega uma hora que a gente precisa dar uma paradinha. Mas estamos aqui para aquilo que Deus quiser, não é? Venha o reino do Senhor, faça a vontade dEle na nossa vida, como é feita no céu. Muito bem. O ano começa com algumas mudanças, Sérgio sinalizou aqui, não é? E alguns já estão aí perdidos. A gente já imaginava que isso iria acontecer. Irmãos, nós começamos a ensaiar essas mudanças há mais de 2 anos. E o ano passado discutimos muito sobre elas, tivemos muitas reuniões com muitos líderes, muitos ministérios, vários encontros para falar sobre essa mudança. Tentamos informar o máximo que pudemos, usamos as mídias sociais, usamos e-mail, usamos tudo que foi possível. Aqui o IBAN informa, o aviso nos grupos dessas mudanças, mas mesmo assim, eu sei que as pessoas chegam num determinado momento e falam, e agora? Como vai ser? O que exatamente vai acontecer daqui para frente, não é? Então começa com essa mudança na grade de horários e é importante destacar os objetivos que nós temos em mente. Primeiro, nós estamos, como foi falado aqui, proporcionando aos irmãos a oportunidade de integrarem mais as classes de escola bíblica. Eu disse ontem na reunião do Ministério de Ensino que nós estamos valorizando muito o ensino cristão,
Muitas igrejas têm abolido a escola bíblica dominical. E aqui nós entendemos que ela é um pilar fundamental para o crescimento espiritual de todos os crentes. Por isso, nós não vamos encerrar a escola bíblica dominical na IBAN. Ao contrário, nós vamos fortalecer ao máximo que puder, porque ela dará a base de sustentação para a fé cristã de cada um. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Vamos otimizar os espaços aí, não é? Entre IBAN, ABM, tentar da melhor maneira de fazer uma distribuição para evitar aglomeração num momento só, mas também trabalhar de tal maneira que o domingo não seja aquele dia agitado, agoniado, aquele dia tenso, mas de verdade seja o dia do Senhor. Aliás, Deus colocou no meu coração falar sobre isso, e daqui a uns domingos eu vou falar sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Qual a necessidade do dia do Senhor? Qual a importância deste tema para a nossa vida? Isso é algo realmente relevante para nós hoje ou não é? Então vamos pensar sobre isso, porque queremos que este ambiente seja um ambiente de adoração, mas que haja tranquilidade, serenidade, que este seja um lugar onde Deus realmente tem liberdade de falar conosco, não é? Hoje eu quero ler um texto que está totalmente relacionado ao reinício das atividades da nossa escola bíblica, e não existe, obviamente, crescimento espiritual sem um aprofundamento no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então eu convido você a abrir um texto comigo aqui, que é a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Eu estou, meus irmãos, mais do que nunca, convencido de que só o culto de domingo, só o culto, não é suficiente para levar as pessoas a um aprofundamento das Escrituras. Porque quando nós, pastores, estamos aqui, eu sei que nós somos usados por Deus, somos instrumentos de Deus para o avanço na vida da igreja, para o crescimento espiritual dos irmãos. Mas os irmãos não têm aqui no culto a possibilidade da interatividade com quem está fazendo exposição bíblica, como acontece dentro de uma sala de aula. Então todos nós precisamos fazer do estudo da Bíblia algo intencional. Tem que fazer parte da sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, olha aqui para mim, por favor. A nossa natureza humana e carnal não nos leva para a palavra de Deus. Estudar a Bíblia, amados irmãos, é algo antinatural. Você consegue entender isso? Não é natural estudar a Bíblia. Num determinado momento nós fugimos dela, ou porque ela nos confronta, ou porque ela cobra de nós uma vida de piedade, ou porque num determinado instante da nossa história a Bíblia nos cansa. Então nós fugimos dela, inconscientemente, não é uma atitude proposital, mas você não lê a Bíblia, você não estuda a Bíblia, você não mergulha dentro dela, é algo antinatural, não é parte da nossa vida e da nossa experiência. Por isso, estudar a Bíblia tem que ser intencional, tem que fazer que nem Paulo fala, esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo então falado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Tem que ser intencional. E para isso, todos nós precisamos de um contato mais estreito com aqueles que têm o dom de ensino, com aqueles que foram separados por Deus, porque ensinar é um dom. E Deus separou alguns entre nós para colocar em prática o dom do ensino. E todos nós precisamos de contato com esses irmãos que têm o dom de ensino, com esses irmãos que têm o dom de mestres, num ambiente onde haja troca, onde haja interatividade, onde haja liberdade de fazer os questionamentos e hajam também respostas, soluções para os questionamentos que nós temos. No momento difícil da história da igreja, em que os chamados gnósticos avançaram para dentro das igrejas na região da Galácia, e começaram a gerar uma corrosão doutrinária, Pedro escreve essa carta para corrigir os rumos da igreja. Acompanhe comigo, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu vou ler todo o capítulo, são 18 versos apenas. O texto diz assim: Amados, escrevo-vos agora
esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos, o quê? Lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e também do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências ou desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a própria perdição, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Vamos ler juntos o verso 18? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 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 Esse é um daqueles textos completos das Escrituras. Um texto que é repleto de detalhes, mas detalhes muito bem talhados, muito bem organizados, muito bem ordenados, que juntos compõem uma extraordinária verdade sobre crescer no conhecimento de Deus. Durante os primeiros séculos da igreja, algumas pessoas advogaram que esta carta não era de autoria do apóstolo Pedro. E a razão mais forte pela qual diziam isso é porque ela não seguia o estilo literário de Pedro. E Pedro, como uma pessoa que não teve uma grande formação intelectual, era um homem simples, um pescador, não teria capacidade de trabalhar com as palavras com tamanha clareza, com tamanha profundidade. Então, o estilo literário dela não cabia a Pedro, e além disso, ainda diferia muito do estilo literário da primeira carta que Pedro escreveu. Mas pouco tempo depois, houve a clara afirmação dos pais da igreja que não, tinha sido Pedro mesmo. Primeiro, lembre-se que
Nem sempre os autores foram os que pegaram a pena para escrever. Eles utilizavam-se de amanuenses. Pedro, se você olhar lá na primeira carta, capítulo 5, verso 14, você vai ver ele dizendo, pela mão de Silvano. Pedro, pela mão de Silvano. Capítulo 5, verso 11. Então, Silvano era um copista, era um secretário, um escrevente, um amanuense. Muito provavelmente, Pedro usou também um amanuense para escrever a sua segunda carta, ditando o que ele tinha em mente e esta pessoa colocando o seu próprio estilo literário. Mas tem algo a mais do que isso. Tem algo mais profundo do que isso. Tem um Pedro que visivelmente cresceu com o passar dos anos. A história nos remonta a um Pedro ignorante, rude, um pescador à beira do mar, difícil de lidar, nervoso, briguento, intempestivo, que começa a seguir a Cristo e começa a ser trabalhado no seu coração pela doce presença da verdade de Deus, e Pedro visivelmente é transformado pela palavra de Deus. É um Pedro lá quando Jesus chama, é outro ainda quando Jesus é crucificado e ele nega a Cristo, é outro depois da crucificação, é outro totalmente diferente depois da descida do Espírito Santo, é outro batalhador pelo Evangelho durante os primórdios da igreja, e é outro no fim da sua vida. Um Pedro que foi sendo transformado, foi amadurecendo de forma visível, como evidência de uma fé genuína, de uma transformação. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, logo de cara. Você nota sinais de crescimento espiritual em si mesmo? Por favor, seja honesto com você. Seja honesto com você mesmo. Você se vê como uma pessoa que está crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Cristo, no amor do Senhor. Você se vê crescendo. Se não, comece a se preocupar com isso. Porque quando eu olho para mim e eu percebo que eu faço determinadas coisas que eu fazia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou há 1 ano atrás, eu tenho que ficar preocupado comigo mesmo. Eu falo, não é possível, não é possível, eu preciso mudar. Se eu olho para o meu conhecimento bíblico, e hoje ele é igualzinho ao que era 1 ano atrás, alguma coisa há de errado nessa minha relação com as Escrituras Sagradas. Pedro cresce, e a sua experiência é avaliada e aprovada com uma real experiência de salvação, com uma real experiência de transformação que vem por meio do conhecimento da verdade de Deus. Esse é o nosso grande primeiro desafio. Então, quando Pedro escreve essa carta, ele diz aqui no início do capítulo 3, e eu quero pedir a você que você fique com sua Bíblia aberta, porque eu vou seguir exatamente a sequência do texto e você vai me acompanhar. Não é? Se você fechou, 2 de Pedro, capítulo 3, ok? Então ele começa o capítulo 3 falando do objetivo que ele tem. E são 3 objetivos. Pedro quer relembrar, Pedro quer fortalecer, e Pedro quer alertar. Eu vou repetir isso. Ele quer relembrar, ele quer fortalecer e ele quer alertar. Você pode falar comigo? Primeiro, ele quer relembrar. Segundo, terceiro, alertar. Ok? São as 3 coisas que ele quer fazer comigo e com você hoje, nessa manhã, naquela época com os irmãos lá daquela região e hoje aqui conosco. Primeiro, ele quer relembrar, verso 1 e 2. Amado, eu escrevo agora essa carta, em ambas eu desperto com exortação o ânimo sincero de vocês, para que vocês lembrem novamente das palavras dos profetas, e também das palavras de Cristo que foram pregadas através dos apóstolos.
Presta atenção aqui. Nem sempre, quando você ouve o estudo da Bíblia, quando você ouve uma pregação, uma explanação das Escrituras, você vai aprender alguma coisa nova. Nem sempre. Talvez, a depender da sua experiência cristã, do tempo de vida que você tem, você não aprenda nada de novo. Mas Pedro está dizendo que a gente necessariamente não tem que aprender algo novo, mas a gente tem que relembrar aquilo que a gente já aprendeu e esqueceu. Tem que relembrar. Eu vou trazer à mente de vocês novamente, todas as coisas. Eu vou lembrar a vocês de novo os mandamentos de Jesus através dos apóstolos. Quais mandamentos de Jesus deixamos para trás na nossa experiência? Quais mandamentos de Cristo obedecemos muito naquele período intenso do primeiro amor? E hoje eles já não fazem mais sentido para nós. Por exemplo, amar uns aos outros. Como é difícil obedecer às palavras de Jesus, o que já vencemos no passado e nós estamos errando de novo no presente. Tem que relembrar, tem que trazer de volta, tem que jogar a palavra de Deus para dentro de si. Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Empurrar aqui para dentro, intencionalmente, é programar a mente com a palavra de Deus, para que não venhamos pecar contra Deus. Segundo, ele quer fortalecer a fé dos irmãos, verso 3, sabendo primeiro isso, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seus próprios desejos. Ele está dizendo, irmãos, que esses irmãos vão enfrentar tempos difíceis. Quantos aqui acham que nós estamos, em relação à fé cristã, vivendo tempos difíceis? Levante a mão. Tempos de incredulidade, tempos de zombaria, tempos de desprezo. Nós estamos vivendo. Então Pedro diz: eu quero fortalecer a fé de vocês, para que vocês enfrentem tempos difíceis. Que tempos são esses? Primeiro, tempo em que as pessoas irão escarnecer da palavra de Deus. Está aí no verso 3, zombar, ridicularizar, diminuir o conteúdo das Escrituras Sagradas. Segundo, ainda no verso 3, aqueles que amam os seus desejos. É o tempo do hedonismo. É o tempo em que não me interessa o que é certo e o que é errado. O que interessa é se me dá prazer. Se me dá prazer, não quero nem saber se é certo ou errado. Irmãos, eu quero dizer isso para os irmãos, porque isso está invadindo muitas igrejas. Os cristãos estão raciocinando assim hoje. O tema do segundo semestre desse ano é muito apropriado na escola bíblica, porque vamos tocar exatamente nas questões contemporâneas e olhar não só o fruto delas, o que elas têm gerado no meio da sociedade, mas enveredar por dentro das raízes e perceber onde o pensamento hedonista foi formado, onde o relativismo foi formado, analisar as raízes e ver as bases do raciocínio da nossa geração nesses dias. Verso 4. Tempos difíceis porque os homens estão promovendo a ausência da fé, gerando dúvida. Onde está o seu Deus? Você recebeu a Cristo há tanto tempo na sua vida. Olha aí, não mudou nada. Quem já foi abordado assim? Rapaz, você virou crente, nada mudou na sua vida. Quem já foi abordado assim? Você não ganhou mais dinheiro, você continua doente, você continua com problema. Quem já foi? As pessoas imaginam o seguinte: não, eu vou receber a Cristo e os meus problemas vão acabar. A Bíblia não diz isso. Mas nós somos confrontados com esse tipo de pensamento. Então eles questionam a ordem das Escrituras. Isso é uma estratégia para diminuir a fé, colocar em xeque a veracidade das Escrituras. O quê? Verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram céus e terra. Nós estamos chamando isso de criacionismo. Qual é o pensamento premente da sociedade de hoje? O evolucionismo. Então os nossos jovens estão sendo bombardeados no colégio, na faculdade, com argumentos, e eles precisam ter uma base
para saber defender o criacionismo, porque o texto diz que Deus criou desde a antiguidade os céus e a terra, mas eles estão ignorando isso em prol da sua nova teoria. Verso 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. E ele está falando da contaminação do pecado. O pecado contaminou o período de Noé, como tem contaminado também a nossa sociedade. E nós cristãos pregamos sobre pecado, falamos sobre pecado, nós pastores pregamos aqui o que é certo e o que é errado, e muitos estão sentados nos ouvindo dizendo: pastor, está exagerado, passou da conta hoje, porque estão sendo vitimados por um pensamento filosófico chamado de relativismo. O que é relativismo? É chamar o bem de mal e chamar o mal de bem. Vamos pensar sobre isso. O que mais? Eles zombam do tempo de Deus. Verso 8, Pedro diz: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus está demorando. Deus está demorando. Nunca tinha ouvido a música que os meninos cantaram aqui sobre o tempo de Deus. E é uma realidade. Deus está demorando demais para me responder. Então esse confronto entre o tempo de Deus e o tempo dos homens. E as pessoas dizem: o seu Deus não existe, o seu Deus te esqueceu. Ou na melhor das hipóteses, elas dizem assim: eu vou viver o meu tempo, as minhas experiências. E lá na frente, se me sobrar tempo, eu dedico alguma coisa para Deus. Mas agora é a hora de me divertir. Agora é a hora de experimentar tudo. Lá na frente, quem sabe, eu volto para Deus. São questões existenciais, essas e muitas outras, questões existenciais que estão abalando a fé de muitos, enfraquecendo a fé de muitos. Terceiro, Pedro diz: eu vim também alertar vocês. Alertar vocês. Está aí no verso 10. Eu vim alertar vocês. O dia do Senhor virá como ladrão da noite. Eu vim relembrar os ensinamentos, eu vim aqui trabalhar para fortalecer a fé de vocês, eu vim aqui relembrar a vocês a súbita vinda do Senhor. A súbita vinda do Senhor. Verso 12 ele diz: em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Qual a importância da vinda de Jesus para os cristãos contemporâneos? Quão importante o assunto escatologia é para você? Quão importante a segunda vinda de Jesus a este mundo é importante no seu coração? Quanto de temor nasce dentro de você quando você pensa na possibilidade de Jesus estar voltando? É algo muito importante, porque esta é a verdade incontestável das Escrituras. Nos primórdios da igreja do Senhor, as duas fortes mensagens pregadas pelos apóstolos eram a ressurreição de Jesus e o retorno iminente de Cristo ao mundo. E quando Ele retornar, cada um de nós será colocado diante dEle para prestar contas da sua própria experiência, da sua própria vida, ou como dizem as Escrituras, daquilo que fizeram por meio do seu corpo. Mas eu suspeito, irmãos, levemente, que esse já não seja um assunto tão impactante hoje. Parece que a esperança dos cristãos primitivos, debaixo de muita perseguição, de muito sofrimento, do retorno iminente de Jesus, foi substituída na nossa geração por um desejo intenso de viver bem neste mundo, de viver confortavelmente, de viver com a vida tão organizada. E isso deixa muitos acomodados, tira de muitos a perspectiva dessa vinda súbita de Cristo. E aí Pedro diz assim: preste atenção,
Se isso é uma realidade, se a vinda de Jesus é uma realidade, é uma vinda súbita, que tipo de pessoa você tem que ser? Está aí no verso 11. Que tipo de pessoa você tem que ser? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa nos convém ser? Que tipo de cristãos temos que ser? E ele nos dá aí rapidamente uma lista de 10 características que são as implicações éticas do cristianismo diante da vinda de Jesus. Primeiro, viver em santo trato. Está no verso 11. Em santo trato. O que é isso? É uma vida santa, tem a ver com a ética cristã, tem a ver com procedimento cristão. Segundo, em piedade. Piedade, do grego eusébios. Eusébios, piedade. O que é piedade? É alguém que cumpre o seu dever debaixo do temor. A palavra eusébio em grego significa um bom temor, um grande temor. Significa aquele santo temor que nos coloca em reverência diante do Deus Todo-Poderoso. Se eu sei que Jesus vai voltar, eu tenho que ter temor no coração. Eu tenho que ter temor no coração. Quando eu era garoto, alguém disse assim para mim: temor não é medo. Temor de Deus não é medo de Deus. Deus é amor, Ele é bondoso, a gente não tem que ter medo dEle. Aí eu falei: que bom, ouvi isso e guardei. A gente, quando é novo, a gente guarda as coisas sem filtrar muito. E passaram-se anos da minha vida. E hoje, meus irmãos, eu queria dizer uma coisa para os irmãos: não existe nada que me assusta mais do que a presença de Deus. Não existe nada nesse mundo que me gere mais medo, mais espanto do que estar diante do Deus Todo-Poderoso. Nada me assusta mais. Nada. E Pedro diz: olha, diante da vinda de Jesus, um santo temor tem que nascer dentro do seu coração. Verso 12, aguardando e apressando-se, preparando-se para a volta de Cristo. Sabe como é? Desejando, eu desejo o retorno de Jesus. Você deseja a vinda de Cristo a este mundo? Alguém vai dizer: não, pastor, não casei ainda. Outro vai dizer: não, pastor, minha vida não está em ordem. Minha vida não está organizada. Eu não queria que Jesus viesse hoje, não, porque é capaz dele vir hoje e eu ficar. Muitos crentes pensam assim. É capaz de Jesus voltar hoje e eu não ir com Ele, porque minha vida não está em ordem. Pedro está dizendo assim: se você tem um santo temor diante de Deus e uma consciência da vinda de Jesus, você não só sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, mas você vai desejar que Jesus volte hoje. Desejar que Ele volte. Eu quero que Ele volte. Verso 14: imaculados, sem mácula moral, com a vida organizada. Como Pedro estava enfrentando os gnósticos diziam: não importa, há uma separação entre corpo e alma, salve a sua alma, mas viva todos os excessos do seu corpo. Pedro diz: não, uma coisa está ligada à outra. A vida piedosa, a vida santa, coloca o corpo também em estado de santidade diante de Deus, porque o corpo humano é o templo do Espírito Santo de Deus. Então ser imaculado é não ter mácula moral. Verso 14 ainda: irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É alguém que não tem do que ser chamado a atenção. Você não precisa ficar em cima da pessoa, você não precisa ficar corrigindo, não precisa ficar brigando, não precisa ficar o tempo todo insistindo, não precisa. Ela não quer, ela se esforça no seu coração para não ser chamado a atenção, não tendo que ser repreendido. Ainda verso 14: em paz com os outros, sendo um pacificador. Verso 15 e 16: compreendendo corretamente as Escrituras, entendendo o que é a salvação, entendendo a longanimidade do Senhor, debaixo de coisas que foram escritas por homens de Deus, coisas que são difíceis de se entender. Pedro diz assim: olha, o que Paulo escreve é difícil de entender. É difícil de entender a Bíblia? Claro que é.
Claro que é difícil entender. É difícil entender os profetas? Muito. É difícil entender os salmos? Claro. Como é que tem um salmo lá que manda esmagar o filho na pedra? Eu tenho que entender isso. É difícil entender o livro de Atos? É difícil entender as epístolas? É difícil entender o Apocalipse? Claro que é. E que tipo de atitude temos quando encontramos essa dificuldade? E Pedro diz assim, olha, os indoutos, os zombadores da fé, eles pegam os textos de Paulo e eles torcem este texto e atribuem a ele uma nova interpretação. E você tem que estar preparado para isso. Verso 17, em 8º lugar, guardando-se dos enganos, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, guardando-se dos enganos. Ainda verso 17, e não descaiais da sua firmeza, não se torne uma pessoa mole, doutrinariamente falando, abrindo mão dos preceitos de Deus, abrindo mão de princípios e valores que você abraçou no passado. Sabe, irmãos, um dos grandes males da democracia é que a democracia coloca em xeque a autoridade. O mundo está assustado com essa postura que o Trump está assumindo lá nos Estados Unidos, porque as pessoas desacostumaram com a ideia de viver debaixo da mão de um ditador. São extremos. Uma coisa é ser um ditador, outra coisa é ter a autoridade de Deus. Mas nós nos acostumamos tanto com esse Estado democrático que diz, você não é sujeito a ninguém, você é livre, fale o que quiser, diga o que quiser, mostre o que quiser, escreva o que quiser e poste o que quiser. Que nós não aceitamos mais regras, não ouvimos mais autoridades, não entendemos mais que Deus usa autoridades sobre as nossas vidas para nos dirigir, para nos conduzir segundo o seu propósito e a sua vontade, e por causa disso muitos estão enfraquecendo a sua fé. Em 10º lugar, Pedro diz, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse processo constante, que não tem uma graduação. Se você vai para uma faculdade, estudar direito, ou engenharia, ou medicina, ou fisioterapia, ou qualquer outra profissão que você escolha, você tem começo, meio e fim. Você se gradua e depois faz algumas especializações e chega uma hora que você diz, pronto, o que eu tenho aqui é suficiente para trabalhar e para dar conta das minhas demandas. Mas a Bíblia não é assim. Ninguém nunca é graduado na Bíblia. Todos nós estamos aprendendo e devemos continuar aprendendo intencionalmente a conhecer mais e mais e mais da palavra de Jesus. Aliás, essa é uma das nossas provas de amor pelo Senhor. Quem me ama, guardará a minha palavra. Quem me ama, guardará a minha palavra. Eu li nas férias agora um livro de Dallas Willard, um livro chamado A Grande Omissão, um texto bastante interessante, intrigante, bem trabalhado sobre formação espiritual. E ele diz que não existe experiência genuína com Deus se não houver evidências de um desejo por crescimento. Eu creio que é assim. Eu tenho alguns desafios para esse ano de 2017. Primeiro, eu estou orando a Deus para que haja aqui na nossa igreja um reavivamento da nossa fé cristã. Estou orando ao Senhor por isso, para que esse ano seja um ano marcado por um reavivamento de Deus, que nós não venhamos a descair da nossa fé, mas fortalecê-la na presença do Senhor. Um retorno à visão de Deus para nós, um retorno à oração, colocar a nossa vida de oração em ordem, vencendo as distrações e aqueles elementos que competem com este tempo de devocional particular diante de Deus, um tempo de quebrantamento da alma, uma igreja marcada pela santidade que convém ao Deus Altíssimo. Segundo desafio meu para esse ano é o estudo sério, sistemático,
comprometido das Escrituras Sagradas. Porque o ensino da Bíblia é a base do avivamento. É através do ensinamento das Escrituras que nós vamos nos aprofundar a nossa relação com Deus. Isso vai gerar maturidade espiritual, firmeza na fé, estabilidade no meio de um mundo tão confuso, tão instável como o nosso. E Paulo diz lá em Efésios 4,14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados para todo lugar, por todo vento de doutrinas, não é? Por isso o Sérgio avisou aqui, vamos começar o ano estudando na escola bíblica os fundamentos da fé. Vamos começar com um texto mais leve. Se prepara aí, aproveita, porque agora, a partir do domingo que vem, até o final de junho, vai ser um pouco mais leve. De julho em diante, vai vir carga pesada. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a fé cristã e a cultura contemporânea. Nós somos o subproduto da sociedade. Muitos dos nossos pensamentos foram dirigidos por homens do passado. Francis Schaeffer, um cristão de grande valor, escreveu: aqueles de nós que desejam viver à luz da existência de Deus e que desejam levar vidas equilibradas sobre a base da verdade quanto ao que existe e também de quem nós somos, esses cristãos devem estar conscientes de que a atmosfera e o ambiente ao nosso redor foi poluído e precisamos de algum tipo de discernimento, algo talvez como uma máscara de gás, para peneirar ideias e compreensões, de modo a não ficarmos pervertidos ou sufocados. Então nós vamos trabalhar esse ano o estudo sério e comprometido da palavra de Deus. Você topa? Quem topa? Quem acha que está estudando pouco e quer estudar mais da palavra de Deus esse ano? Amém. Terceiro, nós vamos crescer cuidando das pessoas. Deus está mandando muita gente aqui, nós vamos cuidar delas. Vamos dar atenção a elas. Não adianta crescer em número, se nós não estivermos cuidando das pessoas. Você é uma pessoa já madura na fé? Apacente as ovelhas do Senhor. Você é uma pessoa que já conhece a Bíblia? Ensine outros. Eu já conheço muito bem a Bíblia. Você faz o que com o que você conhece? O que é que você faz? O que é que você produz? Você é aquele tipo de pessoa que tem um prazer tremendo em falar sobre teologia, em discorrer sobre assuntos difíceis, mas não aplica isso na vida de ninguém, na experiência de ninguém? Do que serve? Deus tem mandado muita gente aqui, e nós queremos que todas as pessoas que vierem a essa igreja sejam cuidadas por meio da palavra de Deus. Quarto e último, nós vamos consolidar projetos já iniciados. Deus tem colocado no meu coração que esse ano nós não vamos iniciar nada de novo, nada de extraordinário. Nós vamos colocar a casa em ordem. Sabe, irmãos, projetos missionários, projetos sociais, congregações, ministérios, essas coisas são como filhos. Quando eles são pequenos, eles dão trabalho. E quando eles crescem, o que acontece? Dão mais trabalho ainda. Dão muito mais trabalho. E precisa de cuidado. Você tem que ter demanda para eles. Você tem que ter energia. Você tem que ter recurso. Então vamos cuidar, para não abandonar nenhum filho pelo meio do caminho. E cumprir com muita responsabilidade o que Deus colocou nas nossas mãos. O Senhor confia em nós. O Senhor confia em você. Você acredita nisso? Ele confia em nós. Então, se Ele tem colocado responsabilidades sobre os nossos ombros, Ele vai também nos capacitar para isso. Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma das músicas que considero uma das músicas mais lindas, que ela é uma mistura de uma palavra de Provérbios com uma parte do Salmo 119, a música que diz: guarda minha lei, filho meu, ouve o conselho e a repreensão, para seres sábio quando o fim chegar. O caminho do justo é como o alvorecer, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Vamos cantar? Guarda minha lei dentro de ti, filho meu. Ouve o conselho
receberás, para seres sábio quando o fim chegar. Graça do Senhor receberás. Vamos cantar juntos? Minha lei Dentro de ti, filho meu, ouve o para seres sábio quando o fim chegar. Graça do Senhor receberás. O caminho do justo é como alvorecer, vai brilhando até o sol raiar. O caminho do justo é como alvorecer. vai brilhando até o sol. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Faça dessa oração, faça dessa canção a sua oração. Diga a Deus: é isso que eu quero, Senhor. Quero ouvir tua voz. Quero que as linhas de acesso ao Senhor do meu coração estejam abertas. Quero amar a tua palavra. Quero ser apegado a ela. Quando o Senhor me corrigir, quero entender a tua correção. Quando o Senhor colocar autoridade sobre minha vida, quero me submeter com amor, com fidelidade ao Senhor, em obediência à tua palavra, em santo trato, em santo temor diante do Senhor, Pai. Pede isso para Deus. Pede para Deus: Senhor, eu quero que meu coração seja fortalecido pela tua palavra, Senhor. Eu quero que a tua palavra seja uma rocha firme debaixo dos meus pés. E não importa qual a pressão da sociedade em cima de mim, eu quero permanecer firme para a glória do Senhor. E não interessa o que venha, e quando o fim chegar, nós vamos estar preparados para dar boas-vindas ao Senhor Jesus. Diga isso para Deus. Você não tem que viver com medo. Você não tem que viver com medo da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Se Jesus viver hoje, você não tem que ver. Não tem que viver com medo. A nossa vida tem que estar organizada diante do Senhor a qualquer momento. Não interessa se Ele vai voltar ou se partiremos daqui para estar com Ele. A nossa vida tem que estar em ordem diante do Senhor. A sua vida está em ordem? Sua vida está em ordem? Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Tem dado ouvidos à palavra de Deus? Tem amado, tem intencionalmente buscado essa verdade como uma grande carência do seu coração, um alimento que pode sustentar a sua vida e sua fé? Se não, diga isso para Deus: esse ano, Senhor, eu quero amar a tua palavra mais do que qualquer coisa. Eu quero amar a tua palavra mais do que qualquer coisa. A partir do domingo que vem, as classes vão estar funcionando em vários horários. Em vários horários. Você tem no boletim o horário das classes. Abrace isso. Abrace, não fique de fora. Não perca essa oportunidade. Não ache que você já é maduro, que você não precisa disso. Nós precisamos, sem a palavra de Deus, nós estamos enfraquecidos. Começamos a descair da fé. Então peça para Deus e faça um voto diante dEle. Eu vou fortalecer meu coração na tua palavra, Senhor. Diga isso para Deus hoje. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela tua palavra. Obrigado por este texto tão magnífico das Escrituras, que nos inspira, que nos corrige, que nos abençoa, que nos orienta segundo o teu propósito. Guarda-nos, ó Deus, que este ano de 2017 seja um ano marcado pela presença do Senhor no nosso coração. Seja um ano de busca intencional da tua palavra. Um ano em que o Senhor nos fale não só por meio da letra, não só por meio da razão, mas o Senhor use todos os nossos sentidos, convergindo o nosso pensamento na direção da tua verdade, Senhor. Que seja um ano de vitórias, que seja um ano em que o nosso coração esteja preparado o tempo todo para o encontro com o Senhor nas nuvens. Abençoa o teu povo, leva-nos debaixo da tua bênção, tua graça, tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Hoje não temos classes. A partir de domingo que vem nós teremos os horários das classes. Por favor, olhe aí o seu boletim, qual é a sua classe, e esteja conosco nesse projeto novo.
Vamos em paz, queridos. Deus abençoe nossas vidas.